dia a dia da economia, com Miriam Leitão. Muito bom dia para você, Miriam Leitão. Bom dia, Milton Jung. Bom dia, Nadédia. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Bom dia, Miriam. Miriam, me chamou a atenção que ontem na entrevista coletiva, no final da conferência, antes ainda da invasão que aconteceu lá na área, mas o destaque da entrevista coletiva para fazer o balanço do dia não foi de nenhuma das vozes brasileiras, foi de uma voz americana. E isso aconteceu numa COP que está marcada pela ausência dos Estados Unidos. Eu estou me referindo à fala do governador da Califórnia, Gavin Newsom, que surgiu ali como a principal voz americana nesse processo. Mas nós temos também o governador do Novo México, ou seja, eu queria entender com você qual é a importância e a relevância dessas pessoas que não estão a representatividade do governo americano, do governo Trump, estarem presentes nessa discussão. Isso é muito importante, mostra duas coisas. Primeiro que quando o presidente Donald Trump decide que os Estados Unidos estão fora, ele não consegue comandar todos os Estados Unidos, né? É uma federação e os estados eram 4 governadores de estado, né? O governador da Califórnia, que teve mais destaque por várias razões, pelo tamanho da Califórnia, pelo pioneirismo da Califórnia na área ambiental, o Gavin Newsom, mas teve também a governadora do Novo México, Lujan Grisham, que ela é importante que ela esteja, porque ela é produtora de petróleo, né? O segundo maior produtor de petróleo dos Estados Unidos, e ela ressaltou isso nas entrevistas que deu. E também os governadores de Michigan e Wisconsin, e além disso o prefeito de Phoenix. Aliás, aqui no Rio, eu já tinha falado aqui que na minha entrevista com o ministro Jader Filho, ele tinha participado da reunião das cidades e está dizendo que era a segunda maior delegação presente no Rio de Janeiro, naquela reunião preparatória do C40, que é as 40 cidades mais importantes do mundo, era a delegação americana. O que isso mostra? Mostra várias coisas. Primeiro, que a força da democracia. Então, os Estados, mesmo que o governo americano tem muito poder, o Donald Trump, e ele está fazendo um estrago, inclusive interrompendo pesquisas importantes que precisam de continuidade, ele tem feito, mudado legislações federais por decreto. O que os governadores vieram dizer é que ele não representa todos os Estados Unidos. E o Gavin Newsom deixou isso muito claro. Ele falou claramente, né? Quer dizer, ele não nos representa. Nós temos uma legislação ambiental muito eficiente. A governadora do Novo México também falou, olha, eu, apesar de ser produtora de petróleo, segundo maior produtor de petróleo, eu podia fazer nada, ficar lá, mas eu estou aqui para dizer que nós temos políticas de descarbonização no Estado e a gente faz parte desse esforço global. Então, mostra a sociedade americana dividida e uma coisa que sempre se teve noção, que quando você fala Estados Unidos, você tem que trabalhar com a ideia de que empresas e governadores e prefeitos vão tomar decisões diferentes das decisões do governo central, ainda que o governo central esteja cada vez mais poderoso pelas manobras, inclusive, do Trump. Então, isso acalenta o coração, né? Dá uma força, dá um ânimo. E, por outro lado, como comparação, ontem a Arábia Saudita disse que não precisa fazer mais esforço do que já está sendo feito pelo mundo para reduzir a emissão de gás de efeito estufa. E não se ouviu uma voz discordante na Arábia Saudita. Por quê? Porque é uma ditadura. Então, a democracia é sempre o melhor caminho. Esse que é a conclusão da história, Nadédia. Miriam, claro que é impossível substituir o governo central, mas realmente na COP a gente vem falando muito sobre o papel dos entes subnacionais, inclusive brasileiros, na questão climática. Nesse sentido, é importante ter ao menos essa representação. Eu vi até declarações no sentido de que quem saiu do Acordo de Paris não foram os Estados Unidos, foi o governo federal dos Estados Unidos.
Isso é muito importante, essa diferenciação. E os governos subnacionais, na verdade, eles vieram, mas eles dizem que representam 24 estados que estão com essa posição de ter políticas fortes de combate à mudança climática. E os Estados Unidos são um país muito poderoso. Mas, como você disse, nada substitui o governo central, principalmente o governo central com tendência autoritária, que é o caso do Trump. Porque ele tem feito coisas que depois vão cair na Suprema Corte, que depois podem ser discutidos. A boa notícia é que eles vieram dizer que essa posição do governo, ao dizer que é do governo Trump, ele está dizendo que é temporário, não é do Estado, não é do Estado dos Estados Unidos, é do governo que atualmente administra o país, do ponto de vista federal. Mas, então, são muito bem-vindos. Aliás, passearam pelos corredores, deram entrevistas. O pessoal, a Andréa Sadi pegou ele na porta do banheiro, a Bárbara Carvalho também pegou ele numa caminhada. Ele é alto e anda rápido. Então, no caso, a Andréa Sadi não é problema, porque ela também é alta, mas a Bárbara Carvalho teve que correr ali atrás dele. Mas eles deram entrevistas muito simpáticas. A governadora do Novo México também deu uma entrevista. Então, assim, foi possível o Jornal Globo, o CBN, todo mundo ficou falando com os governadores americanos simpáticos, mostrando que o Donald Trump não representa todos os Estados Unidos, né? Ele representa uma parte. E é lamentável que ele tenha essa posição, mas os Estados Unidos estão dizendo que talvez eles possam voltar o mais rápido possível para essa mesa de negociação, onde fazem falta. É isso, Milton e Cássia. Muito obrigado, Miriam Leitão, e um bom dia para você. Bom dia.